Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas, Senhor Jesus. Que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder, amém? Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida dos Remédios 1326, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui os filhos de Deus na casa do Pai. Nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se você estiver aqui nas proximidades, temos culto ainda hoje às 18 horas. Mas se você estiver distantes, em nome do Senhor Jesus, se sinta como aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pois no mundo espiritual não há distância. Onde houverem 2, 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está no meio. Que nós ligarmos aqui na terra em concordância, será ligado lá no céu. Que nós desligarmos aqui na terra, será desligado lá no céu. Amém? Estamos aqui no último domingo do mês de setembro de 2021. Alguém viu seu tempo passar aí, irmãos? Alguém viu? Rápido, né? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos, irmãos, buscar a presença do Todo-Poderoso, fechar os nossos olhos, abrir nossos corações em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, meu Pai, sobre a vida de cada irmão que te busca aqui nessa hora, Pai. Oh, Pai, representando uma multidão, Pai, multidão de queridos, multidão de familiares, multidão, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ainda não se entregaram totalmente para Ti. É um perigo, Pai. Sem Jesus nada podereis fazer, Pai. Oh, não adianta comprar, vender, trabalhar, respirar. Sem Jesus nada podereis fazer. Tudo que fazemos, oh, é finito. A carne, ela é insaciável. A pessoa não consegue ficar quieta. Mas com Cristo nós temos aquele frio moral. Nós somos envolvidos na Tua presença para fazermos a Tua vontade. Sem a Tua palavra, sem a Tua lei, sem profecia, o povo se corrompe. Por muitas vezes na palavra de Deus nós estudamos que o povo ficou sem profecia, sem um profeta, sem um rei, sem um sacerdote, e se corrompeu. E hoje tem-se por aí, mas a pessoa quer do jeito dela, segundo a sua própria concupiscência. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, vem com a tua unção, vem com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Derrama sobre cada um de nós, Pai, para que aprendamos de Ti, Pai. Não deixa nada atrapalhar, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Na tua autoridade, no teu poder, Pai, na tua glória. Oh, a responsabilidade é grande, é grande. Oh, aquele que aceitou Jesus como Salvador, de pregar o Evangelho é imperativo. Pregar boas notícias. A má notícia pode até chegar, mas ela deve parar em nós. Para isso nós temos que estar fortalecidos, nós temos que estar justificados no Senhor, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus, para não sair espalhando o que não se deve, nem más notícias e muito menos notícias falsas, fake news. Senhor Jesus, ajuda-nos na hora, para que nós possamos fazer o bem sem ver a quem, abrindo os nossos corações, amando até na hora que não era para amar, perdoando para ser perdoado. Senhor Jesus, nos colocando no lugar do próximo. Isso é compaixão, sentir a dor do próximo. Precisamos, meu Pai, ter a tua mente. Precisamos ser teus imitadores, como Paulo ele diz: sede meus imitadores naquilo que imito a Cristo. Isso é ser cristão, é ser imitador de Cristo em todo tempo, em todo momento, independente daquilo que você está passando. Ele tem a saída para a sua vida, Ele tem o melhor para a tua casa, para a tua família. Isso, não viva longe dele, não, se aproxime. Ele nos fez a tua imagem conforme a sua semelhança, para que nós caminhemos com Ele em espírito e em verdade. Em espírito e verdade nós precisamos, Senhor Jesus. Precisamos, Senhor Jesus, crescer na tua graça, Pai. Crescer na tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Tu és, Senhor Jesus. Ninguém nasceu para ser capaz de Satanás. Todos pecaram. E nós que já estamos na casa de Deus, somos os piores.
Santo, peça assim: eu não quero mais viver longe da tua presença, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje eu quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida, foi só ilusão. Confesso ter perdido sim, mas hoje te devolvo com o coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Oh, me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez do meu coração. Nós precisamos desse fogo, Pai, esse fogo do teu Santo Espírito, Pai, esse fogo inteligente, Pai, que só queima o que não presta, Pai, que vai passando pelas nossas vidas, que vai tirando tudo que não provém de ti, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, tudo que tem valor é provado no fogo, Pai. Nós precisamos, meu Pai, ser envolvidos na tua presença, Pai, voltar para a tua presença, Pai, em comunhão, aquele pois se une ao Senhor, é um único Espírito, para estar em comunhão com a tua palavra, respeitando a tua palavra. Ouve assim: eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje eu quero voltar, é hoje, meu irmão, é hoje, voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim, te encontrava todo dia orando, buscando, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Volta, me lava, me molha, me ensina, me inspira, e arde outra vez no meu coração. Pede que Ele te lava, Ele te muda. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, e arde outra vez com fogo, me molha, a glória da segunda casa, Deus, a glória. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, Deus, me lava, me ensina, e arde com fogo, e arde outra vez no meu coração. Pede, e arde outra vez no meu coração. E arde outra vez no meu coração. Sim, Espírito Santo de Deus, venha nos envolver
nessa manhã gloriosa. São seus filhos na tua casa, é o amanhecer na tua graça. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, diz aleluia. Isso é agora, é a hora em que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e verdade, porque Deus é espírito, e você aceita que aquele que o adora, adora em espírito e verdade. É agora que você o adora, é agora que você ora até orar de verdade, é agora que você entra na presença do Todo-Poderoso e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Isso, volte agora, Israel, volta para a casa do teu pai. Oh, Xololi me canta lá baixo, Mirianda na maturi me canta na maná. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente, onisciente, Senhor, Pai, venha agora sobre as nossas vidas, venha nos revestir nessa hora. Nós precisamos de Ti, desde as nossas cabeças até as plantas dos nossos pés, corpo, alma, espírito, mente, coração. Nós necessitamos da Tua presença, nós precisamos do Teu amor, precisamos da Tua misericórdia. Oh, tudo que é nós necessita mais de Ti, Senhor. Isso, vai se aproximando, não se afasta não. Isso, vai falando com o teu pai, conta tudo para ele, começa a falar com o teu pai, vai agradecendo, que você vai perceber que você tem muito mais para agradecer do que para pedir. Isso, não se perca mais o caminhar, não ande sozinho não, sem lei você se corrompe, sem a palavra de Deus você se corrompe, sem ele nada podemos fazer. Oh, maravachari americano, turgulele mahanda la maquede, mahsubied beladatsera, umandaseli me canta na manaha, tidinima, durimiha, me canta na mala, bremachori, miririada, labatseri, me canta. Isso, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, manifesta o dom que Deus tem te dado, fala na língua dos anjos, abre o seu coração, se esvazia nessa hora que Jesus Cristo ele te enche. Isso, pede para ele tirar tudo que não é dele, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o pecado que tão de perto nos cerca. Oh, e dá lugar para Jesus Cristo. Da mesma maneira que o pecado está à porta e pede para entrar, da mesma maneira o nosso Senhor e Salvador está à porta e diz: deixa-me entrar, deixa ele entrar. Se você não deixa Jesus entrar, é o pecado que vai acabar te cercando, os prazeres, as paixões desse mundo, os prazeres desse mundo vão acabar te cercando. Oh, Pai amado, maravilhoso, maravilhoso, justo, fiel Deus, com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Tudo que é em mim necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, da manifestação do Teu poder, para me curar e libertar, para me livrar de todos os males, para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Mas abre o braço bem grandão e dá aquela palma bem grande para o Senhor Jesus, assim, ó, de braços abertos. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo muito, muito, De braços abertos quero te receber, filho, filha, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Jesus te ama e eu também. Muito, muito, muito. Isso, braço aberto, bem ó. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo, 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 yeah. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo muito. Tchau, tchau, tchau. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo, Jesus te ama, eu te amo, em nome do Senhor. Aquela linda salva de palmas, amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é verdade. Nós temos um Rei, um Deus que nos ama de perto, em nome do Senhor Jesus,
que o Pai Todo-Poderoso deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Essa é a nossa esperança, é isso que tem que estar dentro do seu coração, para que independente daquilo que você possa estar passando, jamais você possa sair da presença de Deus, que é tudo que o inimigo quer, é tudo que a sua carne quer, que você saia da palavra. E sem a palavra, nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. Nós estamos estudando aqui o livro do Juízes. Pode sentar, fique à vontade. Abre lá no capítulo 17. Logo após Sansão, o povo ficou sem rei, sem sacerdote, sem lei, sem profecia. E sem profecia, como diz lá o Provérbio capítulo 29, o povo se corrompe. O povo se corrompeu mesmo, ficou sem rei, sem nada. Mas nós temos um rei. Amém, irmãos? Mas olha o que aconteceu com esse rapaz aqui, né? Olha só, em nome do Senhor Jesus. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, capítulo 17. O versículo 1 diz assim: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, e qual disse a sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por causa dela deitavas maldição, e também dissesse aos meus ouvidos: Eis que esse dinheiro eu o tomei, eu o peguei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Irmãos, aqui esse Mica, né? Ele aparece aqui como um exemplo do que não se deve fazer. Ele pegou 1.100 moedas de prata da mãe, e a mãe dele amaldiçoava o ladrão. Esse ladrão maldito, quem pegou isso aqui está amaldiçoado. Aí um dia, o moleque ouvindo aquelas maldições, chegou para a mãe: Ô mãe, sabe aquelas 1.100 moedas lá que pegaram da senhora? Fui eu. Ah, então tá bom, meu filho, bendito seja do Senhor, irmãos. Tem gente que não entende que verdadeiramente nós precisamos ensinar o caminho que a criança deve andar, que até quando crescer não se desviará. A lei já tinha sido dada: não roubarás. E aí a pessoa passa a mão na cabeça de um, mas o outro, a outra é uma praga. Não podemos fazer acepção de pessoas, irmão. Fazer acepção de pessoas trouxe todo aquele transtorno que nós estamos estudando aqui às sextas-feiras, para o José. O Jacó tinha o José como preferido e causou uma confusão. Os irmãos ficaram enciumados, acabaram querendo matar, depois o venderam. Mas tudo tinha um propósito. Depois, uma hora, ele acordou, Deus o fez esquecer do mal que lhe fizeram. Depois Deus fez José prosperar para que desse uma segurança alimentar para a família dele. Amém? Mas isso aqui é caso para sexta-feira. Sexta-feira nós continuamos nesse caso, irmão. Mas depois o José fez a mesma coisa, irmão. Na hora que ele se apresentou para os irmãos, ele deu lá um monte de presente a mais lá para o Benjamim, que era também filho da Raquel, que era a mãe dele. Não podemos fazer acepção de pessoas. Às vezes você deve fazer um pouco menos para aqueles seus queridos, para poder fazer algo mais por aqueles que estão com necessidade. Aqui o missionário começou na sexta-feira, passou já missionário nessa nova campanha, né? Serão 12 semanas para a liberdade que é em Cristo Jesus, irmão. Entra na liberdade que só é em Cristo Jesus, de você ter seus bens próprios, sua casa própria, você ter o seu negócio próprio. Mas a liberdade, quem dá é Cristo. É Ele que abre porta e fecha a porta quando quer. Amém? Presta bem atenção. Tem gente que parece estar desligado. A hora da palavra, irmãos. A hora da palavra. Se você não prestar atenção na palavra, às vezes é ali naquele momento que o inimigo rouba a sua bênção. É Jesus que abre porta e fecha a porta quando quer. Não é quando eu quero. É quando Ele quer, quando você estiver preparado para você passar por essa porta. Ele é a porta, nele você vai ter liberdade. João 10 fala que Ele é a porta, você entra e sai com liberdade na presença do Pai, amém? Você busca a bênção de Deus, vai trabalhar, volta, abre seu emprego. Mas a luta é essa, de você orar por aquele que não tem nada.
Talvez você está reclamando da vida e tem bastante coisa. Tem um teto hoje, mora de aluguel, mas talvez você tenha recurso para pagar esse aluguel. Você tem uma casa mais simples, mas tem essa casa. Tem um carro mais simples, mas tem esse carro. Você tem um negócio mais simples, mas tem esse negócio, irmãos. Então oração para aquele que não tem nada, que não tem bem nenhum. E a pessoa fica aí achando, eu que não tenho, agora vou fazer essa campanha, e agora eu vou crescer, vou ficar... Glória a Deus que você consiga, desde que você não faça acepção de pessoas. Lá no Salmo 47 diz que nós abençoamos nossos filhos dentro de nós. Essa mulher aqui, se ela pudesse, ela colocava o filho dentro dela, para proteger, como muitos por aí. É igual Nicodemos, que também não entendeu o que é nascer de novo. Ele pensou que ele tinha que também entrar dentro, eu vou voltar a entrar dentro da minha mãe e nascer de novo. É o novo nascimento, irmãos. É um novo nascimento, sem lei, sem profecia, sem rei, sem Jesus. O povo se corrompe, porque eles estavam sem Jesus, sem palavra. Estavam se corrompendo, estavam fazendo tudo o que dava na cabeça, como muitos pensam assim. Não quero saber de igreja, não quero saber de Jesus, não quero saber de Deus, sou muito novo, sou muito velho, sou muito isso, sou muito aquilo. Mas eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, e faço tudo o que eu quero. Você que se engana. Quem não tem um compromisso firme com Jesus Cristo, de ter o aceitado como o único Salvador suficiente, confessado através do batismo das águas, e buscar o Espírito Santo, antes, durante e depois do batismo das águas, irmão. Você acha que você está tocando a sua vida e está fazendo o que você quer. Você está fazendo o que o Satanás quer, que o diabo quer. Se você tem buscado outra coisa, a não ser o reino de Deus, a sua justiça, o Espírito Santo, você está fazendo o que o inimigo quer. Não é para pegar carona, irmãos. Vou fazer isso, fazer aquilo. Deus tem tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua... Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui a mulher passou a mão na cabeça dele. Meu filho, você está abençoado. Não estava nada, mano. Não adianta você falar para uma pessoa, Deus te abençoe, se a pessoa está fora da presença de Deus. A gente fala com a pessoa, depois vai embora, Deus te abençoe. Não, como que Deus vai abençoar se a pessoa está na religiosidade, está no fanatismo, está fora da palavra, não aceitou Jesus como Salvador, não confessou publicamente? Não vai, irmãos, não adianta, não é assim. Ela fez isso, seja abençoado o Senhor. E o que ela fez? Ainda devolveu. Não, pode ficar para você essa prata. Olha aqui, versículo 3. E assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a... Primeiro ela falou assim, eu fiz um voto, filho. Já que agora foi você que fez isso, eu vou pagar um voto aqui que eu fiz, que todo esse dinheiro que você havia me pegado, eu não sabia que era você, eu vou consagrar ao Senhor para que seja tirado o seu pecado. Na antiga aliança o pecado era coberto com sangue de animais. Aqui ela está tentando cobrir o pecado do filho, fazendo uma promessa. Vou fazer uma imagem de escultura, vou comprar um Deus, em outra palavra, para você, como muitos fazem, crer no Deus que Ele quer. Jesus, ele diz lá no João capítulo 14, não perturbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede em mim também, mim e Jesus, a palavra. Por que ele falou crer em Deus e depois falou crer nele, que é a palavra? Porque crer em Deus é fácil, irmão. Cada um faz o Deus que quer para ele, irmão. Tem milhares de deuses, em cada religião tem um Deus, irmão. E deixa de ser Deus, irmão? Deixa de ser Deus? Para eles então irmão. É um Deus com D minúsculo, não é o Criador. Atrás de uma imagem de escultura tem um demônio. A palavra de Deus deixa bem claro isso. Não terás, não farás, não comprarás imagem, escultura, a semelhança do que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Mas a pessoa tem a palavra, não quer saber da palavra, está se corrompendo. Estão se corrompendo. Cada um faz, meu. Na Índia tem milhões de deuses, tem quase um Deus para cada pessoa na Índia. Tudo é Deus lá para eles.
Mas chegar alguém lá, dependendo com quem você for falar, vou falar de Jesus, ali você é massacrado. É melhor você se fazer de Deus, e depois você apresenta Jesus, abençoando aquela vida. Os irmãos que estão fazendo a obra lá sabem disso. Do que você apresentar diretamente o Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui ela estava querendo fazer um Deus para ela, para o filho dela, uma capela lá de ídolos. Olha aqui o versículo 4. Porém, ele restituiu de novo aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o que fez dela uma imagem de escultura e de fundição. Esteve na casa de Mica, e tinha este homem Mica uma casa de deuses, que é uma capela de ídolos, e fez um éfode e terrafins, e consagrou a um de seus filhos como se lhe fosse um sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus. Olha, de novo, põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Um abismo vai chamando o outro. Primeiro, ele comprou um Deus para ele. Ele juntou com a mãe devolveu o dinheiro para ele, mas falou: seu filho, eu fiz um voto por você. Para acertar a sua vida, que você tinha pegado esse dinheiro, eu falei que eu fazia uma escultura. Ele pegou, devolveu de novo o dinheiro para ela. Ela pegou do dinheiro 200 peças de prata e fez lá o ídolo. Mas não ficou só naquele, ficou com vários ídolos. Fez uma capela cheia de ídolos lá. Então ele fez uma igreja, comprou uma igreja para ele. Ele comprou primeiro um Deus, depois uma igreja, e agora ele fez um sacerdote para ele, que é o filho, irmão. Nós temos que consagrar nossos filhos ao Senhor, amém? Mas quanto a ser sacerdote, irmão, é chamado. Não, eu vou separar isso aqui que ele vai ser o meu sacerdote. De maneira nenhuma, não é assim que se faz as coisas. Não é, as pessoas brincam com essas coisas. Ficam de qualquer maneira, mas por quê? Porque eles estavam sem lei, estavam sem profecia, estavam sem rei, exatamente aqui, naquele dia não havia rei em Israel. Nós não podemos cair nessa, nós temos um rei, amém? Pega a sua Bíblia, vamos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Onde fica isso, pastor? Onde divide a Bíblia em Novo e Velho Testamento, você vai lá: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Agora, se você for do fim, do começo também serve. Você vem Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, Timóteo. Amém? Tanto faz, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Altera sim. Tem uma obra de engenharia que fizeram um viaduto, né? Começaram a fazer uma ponte lá, um viaduto, e os engenheiros, um veio para o lado de cá e outro veio para o lado de cá. Quando chegaram no meio que era para se encontrar, um lado estava 1 metro mais alto que o outro. Não dá para fazer nada com aquilo, misericórdia. Cada uma. Esse negócio das ordens dos tratores não altera viaduto, né? Porque a matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, né? O produto, como quando é multiplicação, soma, não altera mesmo, né? Amém? Aqui no versículo 14 diz assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. É você produzindo o fruto. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem amor também. Para isso que nós temos que crescer, para superabundar. É a graça de Deus. Quando você vai produzindo o fruto, quando você vai amadurecendo o fruto, para não deixar ele podre, estragado, verde na sua vida, você vai crescendo, irmão. Vai superabundando. Você vai participando da graça de Deus, amém? Que é aquele favor que nós nem merecemos, mas sem a graça não tem graça. Fala para o irmão: sem graça de Deus não tem graça.
Versículo 15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém, por Deus? Cada um de nós. E quanto mais for dado, mais será cobrado, irmãos. O Paulo se sentiu o pior pecador do mundo, sendo que ele já tinha se arrependido dos pecados, já tinha deixado o pecado, já tinha confessado o Cristo, já tinha batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, estava fazendo a obra de Deus. Misericórdia, fala assim, misericórdia. Então, mas esse aqui é um alerta. Os principais pecadores não são aqueles que estão lá fora, lá pecando. É cada um que já recebeu a palavra de Deus e não muda de vida. Que continua fazendo Deus para ser, que às vezes, não estou gostando muito da igreja, porque a igreja não é do jeito que eu gosto, o pastor não é do jeito que eu gosto, a palavra não é do jeito que eu gosto. É aquilo a mim que a mãe dele está fazendo, irmão. Primeiro fizeram um Deus para ele, depois fizeram uma igreja para eles, agora fizeram um pastor para eles. Mas nós não temos que fazer as coisas para nós, e a palavra, a igreja, o pastor não tem que nos agradar. Nós que temos que nos voltar a palavra para agradar a Deus. Amém, por Deus? É exatamente, é aí que acaba mesmo se corrompendo. E aqueles que já deveriam estar gerando ovelhas, para que possa propiciar a vinda do nosso Senhor e Salvador, continua ali, anos e anos só, dia, vida, parece que nada acontece na minha vida. Lembra do Lip, do Hard? Tem gente que é assim, irmão. Por quê? Porque está assim. Enquanto você não crescer da graça de Deus, você vai continuar carregando um fardo que não é seu. Jesus já tomou o seu fardo. Perdoa para ser perdoado, tira esse rancor, essa mágoa, esse ressentimento, ame até na hora que não era para amar. É isso que é amadurecer o fruto, que tinha hora que era para você jogar tudo para cima, e não quero mais saber de fulano, mas você recobra a consciência e lembra, Jesus me amou do jeito que eu era, Jesus me ajudou do jeito que eu era, me achou lá também no fundo do buraco, do poço, do lixo, do lodo, do inferno, e me trouxe a vida. Amém? Como que eu posso desistir de alguém? Desistir não é opção, irmão. Descansar no Senhor, irmão. Mas desistir não é opção. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Ficar cansado não tem problema. O problema é a pessoa querer desistir, é o que o inimigo quer. Quando falta Jesus, a pessoa quer se corromper. Versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amém? E a cada um de nós, mano. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. O que Jesus fez por nós lá na cruz, que Ele não temou só as nossas dores e enfermidades, mas também o nosso pecado, para nós sermos convencidos e não praticarmos mais, e crescermos na graça de Deus. Porque quem é Ele? Versículo 17. Ora, o Rei dos reis dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém, amém. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém. Mas Jesus Cristo, Ele restaurou tudo isso, irmão. O povo estava sem rei por várias vezes no Antigo Testamento, irmão. O povo se viu sem rei, se viu sem sacerdote, se viu sem profecia, e se corrompia, irmão. E hoje é a mesma coisa. Tem gente que fica sem ler lei, sem palavra, fica sem Jesus, fica sem a igreja porque quer. Passou durante algum tempo na pandemia, ficou fechada a igreja, aí nós começamos a fazer a live, mas não pegue carona. A live é para quem não consegue chegar na igreja. Os irmãos que não estão conseguindo vir, eu estou sabendo de pessoas aqui da igreja que ainda estão com dificuldade, tem criança pequena em casa, não tem quem cuide, tem senhoras de idade, não é uma coisa. Agora alguém que possa vir só fica assistindo live é misericórdia. Seu lugar na casa de Deus, é no meio das ovelhas que você aprende a ser ovelha. É ali mesmo ser dirigido pela palavra de Deus, onde o pregador até prega, mas quem vai falar com você é o bom pastor, que é Jesus Cristo. Amém, meu Deus? Quem está falando com você é Jesus, irmão.
aprendendo a produzir esse fruto, irmão. Ele pagou o preço para que nós, cada um de nós, hoje fôssemos reis e sacerdotes. Vai lá no Apocalipse capítulo 1. Agora é mais fácil, o último livro da Bíblia. Até rio, né, irmão? As crianças sem dente também conhecem o Apocalipse. Abre lá no fim. O Gênesis e o Apocalipse, o capítulo 1, o versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis. Ele é o príncipe dos reis da terra, amém? Lá no capítulo 19, não precisa ir lá não, mas fala que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, amém, irmãos? Olha aqui, continuando. Aquele que nos ama, ama ou não ama? Ama ou não ama? Ama ou não ama? E em teu nome nos lavou dos nossos pecados. Foi o que o Paulo falou. Era para remissão dos pecados. É o que o João falou, Pedro falou, apontando para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E para que ele nos lavou do pecado? Para nós sermos melhor que os outros? Para comprar uma casa nova? Para comprar um carro novo? Para comprar um sei lá o que? Ter um novo emprego? Ter lá uma promoção? Não, olha aqui, ó. E o versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória e o poder para todos sempre, amém. Para o Senhor Jesus, mais uma linha, salve de palmas. Nós vamos bater bastante palmas. Irmãos, não foi em vão o sacrifício no Calvário. Ele tomou sobre nossas dores e enfermidades, as nossas transgressões, nossos pecados, não para que nós voltássemos a ficar lá, meu dia, ô vida, ô azar, agora vou ficar aqui deitado em casa. Não, você é um rei e um sacerdote. As irmãs são rainhas e sacerdotisas. Rainha não é só ficar com a coroa na cabeça lá desfilando, não. É para você ser aquela que domina. Lá no seu lar, o marido é o cabeça do lar, mas a mulher sábia é o pescoço do marido. E a cabeça vira para onde? Usar essa autoridade, irmão, em Cristo, com toda a submissão. A submissão é a palavra, e a submissão ao marido é isso, é uma missão conjunta. A palavra sub, tem gente que pensa que é de baixo, não é só de baixo, é conjunta, é do lado. Deus, Ele tirou a Eva da costela do Adão, do lado. Uma submissão, para ter uma missão conjunta, uma submissão. É uma missão também, talvez um pouco menor. Mas quem veio primeiro, acaba mesmo sendo cabeça do lar. Para ser uma rainha. Alguém que tem o domínio próprio, que não é vencido pelas coisas da carne. É fruto do Espírito. É fruto do Espírito. E você também é um sacerdote que vai pegar o Evangelho, amém? Que tem a palavra de Deus, tem a direção da palavra. Deus, na quarta-feira nós vimos isso, lá no Êxodo, lá no Levíticos, Números, fala que na verdade Deus queria que todo o povo dele fosse rei e fosse sacerdote. Mas o povo dele não aceitou obedecer. Porque a palavra sacerdote significa sacrificador no altar. E para você sacrificar no altar, você tem que estar na igreja. Tem que estar sempre ali. Tem que estar na palavra. Jesus é o cabeça da igreja. Tem que estar meditando na palavra. Talvez não assim como o pastor aqui, preparar a mensagem. Mas você tem o evangelho com você, tem uma boa notícia com você, tem ali um testemunho para dar para uma pessoa que está perecendo, para despertar aquela pessoa, fazer aquele convite de amor para aquela pessoa mudar de vida, porque Jesus amou a todos, irmão, amou o mundo, irmão. Não foi um ou outro, não, ali separadamente, mas o povo não quis saber. Então o que Deus fez? Ele pegou o irmão do Moisés, chamado Arão. O Arão e Moisés eram da tribo de Levi, e ali falou assim: agora o sacerdócio é do Arão e dos filhos dele. Sendo que dois logo já fizeram heresia.
Eles já queimaram fogo estranho. Tudo que está fora da palavra. A pessoa acha que é de Deus, que está agradando a Deus, fazer reza, fazer texto, fazer rosário, fazer procissão, essas coisas. Tudo que Deus condena. O Nadab e Abiú lá, eles apresentaram esse fogo estranho lá e foram fulminados na hora, irmão. Mas hoje Deus tem misericórdia de nós, amém, irmão? Mas o sacerdócio do povo de Deus, na antiga aliança, era restrito aos descendentes de Levi, que eram descendentes de Arão, irmãos, e ponto final. Ponto final. Mas na nova aliança não, irmãos. Nós temos um rei, que ele, lá na carta aos Hebreus, capítulo 5, 6, 7, 8, depois você vê lá, irmão, que o nosso Senhor Jesus, o pai dele, José, não foi sacerdote, e ele não teve filho. Então não era uma ordem sacerdotal hereditária, mas aquela pelo qual todo aquele que nele crê, também é feito rei e sacerdote. Amém, irmãos? Que coisa linda, irmão. Não é uma ordem hereditária, irmãos, para restaurar o plano de Deus, que todo o povo dele tem que ser rei e sacerdote, irmão. Na antiga aliança, o Espírito Santo só estava sobre o rei e o sacerdote oficial do povo de Deus. Era um ou dois por geração em toda a terra que tinha o Espírito Santo, irmão. Olha que luta. A pessoa às vezes não tinha uma pessoa para conversar, irmão. Não tinha um líder. E o Espírito Santo sobre eles fazia com que eles faziam muitas coisas erradas. Naquele tempo, agora que nós estamos vendo aqui do tempo do Mica, irmão, não tinha uma pessoa na face da terra com o Espírito Santo. Estava sem profecia. Mas tem gente que vai procurar profecia em qualquer lugar, irmão. Os apologetas que querem defender Deus, a palavra, Jesus, querem defender o evangelho mais puro, mais limpo, mais santo, e não estão na palavra, irmão. Sai dessa. Pregues a palavra. Nós temos que aprender a palavra, na palavra de Deus, para restaurar o plano original, que todos sejam sacerdotes. Aqui do lado, vai na carta de Pedro. Você está no Apocalipse, você volta Judas, João, Pedro, no capítulo 2. Primeira de Pedro, tem duas de Pedro. Amém? Capítulo 2, primeira de Pedro. A carta não foi para Pedro, não é a Pedro, a primeira de Pedro. É até bom o povo aprender isso também, né? Ali Timóteo, foi Paulo que escreveu para Timóteo, então é a Timóteo. Essa aqui não, a carta é de Pedro. O livro é das crônicas, dos reis, não é a reis nem a crônicas, né? Eu vejo muitas pessoas falar dessa maneira, né? E vão aprendendo em nome do Senhor Jesus, né? Que às vezes tem gente que pode até endurecer o coração, porque a pessoa sabe disso, e fala assim, o cara quer me pregar e não sabe umas coisas básicas dessa. Temos que aprender, irmãos, é verdade. Infelizmente tem gente que vai usar alguns tipos de artifício. Olha o versículo 9 que diz: mas vós sois geração eleita, né? Primeiro o Senhor nos chama, depois, né, nos elege, e nós temos que permanecer fiel. Está lá no Apocalipse também, né? Os chamados, eleitos e os fiéis. Amém, irmão Deus? Então, para ser eleito, nós temos que aceitar o nosso chamado e ali mesmo continuar fiéis em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Deus? Exatamente. Busque descobrir seu chamado. Sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? Um rei sacerdote, irmão. É um reino de sacerdotes. Amém, meu Deus? É o que o nosso Deus queria para o povo, que nós fôssemos um reino de sacerdotes. Se dois unidos em nome do Senhor, Ele está no meio, o que nós ligamos aqui na terra em concordância está ligado no céu, porque o céu se une à terra. Monta o pó de oração do justo. Imagina vários justos, reis e sacerdotes, cheios do Espírito Santo, orando no mesmo intento. Saquear o inferno, irmãos.
saquear mesmo, tirar todas essas almas mesmo, que estão indo correndo para o inferno. Mas cada um puxa para um lado, que é melhor, que sei o que lá, que faz não sei o que, discussão, coisa que não tem nada a ver. Cada um, há diversidade de ministério, mas Deus é um só, irmãos. Lá no próprio capítulo 14 do João, no versículo 12, o primeiro fala para não se perturbar o coração, crer em Deus e crer nele. Crer em Deus, a pessoa faz o Deus que quiser. A mãe do Mica fez um Deus para ele lá, e elas criam que era Deus. Os índios aí por aí estão cheios de Deus. Alguns cristãos estão cheios de Deus dentro de casa lá, de estátuas lá, achando que é Deus, mas não é, irmão. Nem representa Deus. Como uma coisa feita pela mão de homem pode representar Deus do céu que fez tudo do nada? É só parar para pensar. Mas Jesus falou, crê em mim, crê na palavra. O que é difícil é crer na palavra. É difícil, depois que a pessoa começar a crer, ela começar a obedecer. E depois que ela começar a obedecer, ela permanecer obedecendo até o fim, para assim receber a coroa da vida. Amém? Mas nós só somos sacerdócio real. Nação santa, irmão. Santa, separado, irmão. Tem que ser santo, porque o Senhor Jesus é povo adquirido, foi com grande preço, foi com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca pecou, irmãos, mas que se fez pecado para nos dar vida, para que anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa, mais palma, irmão. Amém? Ele nos tirou das trevas, não para você ficar lá na sombra, mas para você ser luz. Vós sois a luz do mundo. Se você tem a luz de Jesus, você é a luz do mundo. Para você apregoar o ano aceitado seu, que é o tempo é hoje, para mudar de vida, para mudar de volta, para pregar a palavra de Deus. Volta mais um pouquinho aqui, agora vai lá na 2 de Timóteo. Nós estamos na primeira, agora nós vamos na segunda. Capítulo 4. Amém? Alguém não achou? Todos? Povo craque em Bíblia, hein? Olha o que diz o versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, na sua vinda e no seu reino, a qual todos os moradores fazem parte, todos vão dar conta, sem lei ou com lei, não importa. Deus, ele dá uma consciência moral, irmãos. A pessoa nunca ouviu falar da palavra de Deus, então como que Deus vai fazer? A pessoa já está perdida, irmão? Já está condenado? Não, Deus, ele coloca uma consciência moral, irmão. Todo ser humano sabe o que é certo, o que é errado, independente de ter conhecido a palavra. Nós não podemos dar o luxo disso. Quem vive num estado laico, onde é livre o culto, aqui no Brasil é livre o culto, então nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos que ficar com a palavra. Amém, irmãos? Eu estou falando talvez que essa maldade que estão fazendo, muita oração, irmãos, né? Que não sei se você viu uma lei que passou essa semana aí, já passou, que está proibido evangelizar índio, e nas tribos evangelizar índio. Os índios já estão corrompidos. A última vez que eu soube, a tribo que tem aqui no Jaraguá, irmãos, já estavam, só Deus, o vício já tinha entrado, tomada a prostituição, tudo, a devassidão entre os índios, estava só Deus, irmão. Eles lá na cultura deles lá, eles têm lá o jeito deles, que não havia malícia. Que a gente vê por aí quando se encontra umas tribos no meio do mato lá, estão todos nus. E todo mundo era para ser assim, mas se não fosse o pecado de Adão, irmão. Não era para ter malícia, não era para ter frio, não era para ter calor, era sempre um tempo sereno, você não vai passar nem frio nem calor, nem ter malícia, cada um e até sua mulher, e por outro mais não, irmãos. A carne é insaciável, sempre quer mais. Às vezes a pessoa tem uma boa esposa em casa, mas quer outra.
ter um bom marido em casa, mas apareceu um outro lá no dia que a pessoa estava mal e acaba fazendo a bobeira, o adultério, irmão. E vê que aquilo não adianta, meu. Às vezes a pessoa tem 1, 2, 3, 4, 5 amante tem lá, não sei o que lá, já trocou de marido 10 vezes e continua em depressão. Porque é isso que o inimigo faz, irmão. Continua ansioso. Não é essa a saída é Jesus, a palavra que Ele nos deixou, irmão. E às vezes é difícil quebrantar aquele coração para a pessoa começar a entender aquilo. Presta muita atenção, irmãs, pelo amor de Deus. Não pode ser daqui mais da mesma maneira. Tem que crescer. Não deixe o inimigo tirar sua atenção, não. Aí o desrespeito não é só comigo, é para com outro pai, porque eu estou pregando a palavra dele. E a pessoa não entende porque as coisas não mudam. Não fica chateado comigo, não. Eu tenho que pregar a palavra, que é exatamente o próximo versículo aqui, ó. Que pregues a palavra. E como que eu vou pregar a palavra se tem gente que está lá? Né? Crente girafa, conhece o crente girafa? Conhece? Faz um furo aqui, ó, no teto da igreja, o corpo está na igreja, mas a cabeça está lá no mundo da lua, as contas que vai pagar semana que vem, vai pagar amanhã, buscar o reino, passa para cada dia o seu próprio mal, irmãos. O tempo cuidará de si. Deus, Ele tem cuidado de nós, irmão. E a pessoa fica dessa maneira, por isso que ela está sempre oprimida, irmão. Sempre sobrecarregado, sempre cansado, sempre pesado. Por quê? Porque acaba mesmo deixando mesmo que as coisas desse mundo sobrecarreguem. Não está pecando. Tem gente que não peca, irmão. Tem gente que não está traindo, não está pensando em trair, que não bebe, que não faz nada de errado. Mas ainda não está obedecendo totalmente a palavra, não tem se buscado se encher do Espírito Santo. Não tem. E o inimigo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Ele não sabe o seu pensamento, mas ele sabe o pensamento que ele quer colocar em você, para te destruir. E não deslugar para o... E às vezes 1 segundo que você distrair, irmão, lá na sua casa, ou principalmente aqui, irmão. Ô pastor, mas um demônio pode pegar na casa de Deus? Lógico que pode, irmão. Demônio está no templo. Eu passei um filme para os obreiros aqui, ó. Demônios no templo. Como tem demônio dentro de igreja? Cheio. Principalmente para distrair o povo. Celular, então, é o pior demônio que tem, mano. Deus, Ele fala conosco de tudo quanto é maneira, mas eu creio, eu tenho certeza absoluta que na hora do culto Jesus não vai te chamar no celular, e a pessoa deixa o celular ligado, e se tocar ela vai lá olhar. Quem foi? Foi o Satanás, irmão. Ou quando você está chamando minha mãe, não é que estou falando que é sua mãe, é o Satanás, estou falando inimigo. Se você tivesse ligado, daqui a pouco você vê a mensagem do mesmo jeito. Não deixe o inimigo te enganar. Pregues a palavra. Você é um rei, um sacerdote, mas para isso você tem que se preparar. Pregar a palavra talvez não é preparar um culto como esse. Aqui é um chamado diferente. Se você tiver, vai chegar também em nome do Senhor Jesus, amém? Mas é você ter uma boa notícia para você dar a todas as pessoas, um testemunho seu. Algo que Deus já fez na sua vida, pelo qual você vai se alegrar, e naquilo você vai ficar, opa, Deus já fez isso pela minha vida, não tem como eu voltar atrás. Você não vai voltar atrás, se você continuar firme. Olha aí, continuando. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora do... Exatamente. Pastor, mas eu não estou bem, então não consigo falar nada de bom para ninguém, não existe isso. Não existe isso. Deus é Deus em todo o tempo e em todo momento. Amém, pois? O verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade em todo momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Na paz e na guerra. Você de Jesus na paz e na guerra. Você é cheio do Espírito Santo na paz e na guerra. Você é um adorador na paz e na guerra. Não tem dessa. Você vai pregar mesmo que o seu corpo não esteja aguentando, ainda que você mesmo, o que você está vendo e sentindo, verdadeiramente não te agrade. Mas o que você crê vai mudar a sua vida e a vida daquela pessoa. Mas a pessoa, não, hoje não é tempo não. O Senhor Jesus, Ele falou para uma figueira, numa época que não era de fruto: nunca mais ninguém coma fruto de ti.
Porque ela não deu fruto fora do tempo, que era fora do tempo. Exatamente. Cuidado, hein, para você deixar de dar o fruto fora do tempo, porque alguma angústia dessa vida está te roubando a sua paz, sua alegria, seu amor, a sua bondade. Cuidado, está estragando o seu fruto e você está deixando, irmão. E ninguém vai comer mais fruto de ti. E você vai ficar improdutivo no reino de Deus, sendo que não foi para isso, mas volta correndo. E mais, redáguas, quer dizer o quê? Que a pessoa tem que ser sincera. Continuando, repreendas e exorte, né? Com toda a longanimidade e doutrina. Exatamente. Tem que ser com toda paciência, o que não é fácil, quem não está na palavra, não é. Tem uns aí que é só Deus, não é? É ou não é? Hã? Só Deus, mas tem que ser com toda paciência, com doutrina, com ensinamento, que o maior é a nossa conduta. O nosso agir vale mais do que 1000 palavras, dentro da palavra. E mesmo assim orar para que Deus envie outras pessoas para regar e Ele que possa dar o crescimento, amém? Versículo 3. Porque virá o tempo em que sofrerão da ação doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências. Exatamente o que a Mica e a mãe dele estão fazendo. Eles compraram lá, primeiro um Deus para ele, agora eu tenho Deus. Agora comprou uma igreja, fizeram uma igreja para eles, uma capela cheia de ídolo lá. Igual a gente vê no interior, dentro de fazenda, em alguns lugares tem assim. Agora eu tenho uma igreja. E depois fez um sacerdote, consagrou o filho, nós temos que consagrar o filho mesmo. Mas se ele vai ser um sacerdote, ele é Deus, irmão. Vamos colocar ele lá, agora você vai ser um sacerdote aqui, não. Exatamente, eles foram aqui em Timóteo, há 1000 anos atrás, ele está repetindo o que havia acontecido há 2000 anos antes, há 4000 anos atrás, lá com Mica, querendo comprar doutores, doutor da lei é um pregador, é um sacerdote daquela época. Versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelho, cumpre o teu ministério, cada um, irmãos, o ministério de pregar a palavra, de curar enfermos, expulsar demônio, não é só do pastor e dos obreiros, não. É cada crente, cada rei, cada sacerdote. Para isso tem que crescer na palavra, tem que buscar o reino, tem que se esvaziar, tem que buscar, tem que ter um encontro com Jesus todo dia, tem que orar, meditar, consagrar, irmãos. Não é fácil, mas com Jesus Cristo nós tudo podemos fazer. Amém, meu Deus? Eles estavam sem rei e estavam se corrompendo. Nós temos um rei que está passando por aqui. Amém, meu Deus? Vamos louvar a Deus, vamos pôr de pé no nome do Senhor Jesus. Estou vendo aqui o rei da Galileia, o mestre da Galileia, está passando por aqui, amém? Alguém sabe cantar em castelhano aí? Em português? Em espanhol? Se você não sabe, você vai aprender e você vai ver que é fácil em nome do Senhor Jesus, amém? Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Tchau, tchau. Galileia está passando por aqui. El maestro de Galileia está passando por aqui. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galileia está passando por aqui. El maestro de Galileia está passando por aqui. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo
volta da vitória, isso? Olha o povo dando a volta da vitória. El maestro de Galileia. El maestro de Galileia está passando por aqui. El maestro de Galileia está passando por aqui. E déjalo que te toque. Deixa ele te tocar. Y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Así se siente la presencia de Dios. Así se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Deus nos dá. Olha a volta da vitória, isso? Desfazendo todas as obras de Satanás na sua vida. Tchau, tchau, tchau. Ô, glória. Cristo, vive, vive. Así se alaba Dios, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba Dios, así se alaba Dios, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba Dios. Viva! A volta da vitória. Y seguimos alabando al Señor. Tchau, 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 tchau. Já chegou, o Espírito Santo já chegou. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. A escala de Israel. Cayendo sobre mí como un rayo, cayendo sobre mí, que quema y quema y quema, que quema y quema y quema, que quema y quema y quema, que quema y quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva con un rayo, cayendo sobre mí, con un rayo, cayendo sobre mí. Que quema y quema y quema, 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 que quema y quema, que quema y quema y quema. Nosso Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Glórias a Deus, amém? Não é tão difícil quando é no Espírito Santo, amém? Você viu como é fácil? Ele queima, hein? O fogo do Espírito Santo queima mesmo, como lá, né, no Isaías capítulo 6, né, que foi tirada uma brasa do altar, que foi ali tocado mesmo, para nos purificar a mente, a nossa boca e o nosso coração, amém, pois? Graças a Deus, temos que ser torrados no Espírito Santo. O fogo de Deus é esse fogo inteligente, que só queima o que não presta. Se pegar um fogo natural aqui, vai queimar tudo. Aqui tem bastante coisa de valor, a bateria, o púlpito aqui, queima tudo. Mas o fogo de Deus, ele só queima o que não presta. Deixa esse fogo passar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Senta, fica à vontade, volta lá no Juiz.
que agora o Mica vai se realizar. Ele viu que o filho dele não deu muito certo como sacerdote. Aí passou outro lá se dizendo ser, irmão. Comprou outro sacerdote para ele. Um abismo chama outro, irmão. É a pessoa fica cocheando em vários pensamentos, mas com a palavra de Deus mesmo não quer saber, irmão. Capítulo 7. Juízes 17, versículo 7. Perdão. Capítulo 17, versículo 7. Amém? E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, a peregrinar até vocês chegando aí, irmãos. Irmão, levita, no Antigo Testamento, que não era da descendência de Arão, não existia, irmão. A pessoa pode se falar que é pastor, pode falar que é isso, que é aquilo, mas quem consagrou? Para perguntar isso. Às vezes você vê alguém com algumas condutas por aí, a gente não entende, depois a gente passa a entender, mas de onde você está indo? Tá, mas como que foi aberta essa igreja? Às vezes você precisa saber o procedimento, o proceder daquele lugar. Eu sou representante do missionário R.E. Soares aqui nesse bairro. Eu conheci o dele, passou já meu amor em Campos. Tem lugar, não, tem gente que às vezes está na igreja ali, às vezes como pastor, mas pastor não abre igreja. Quem abre igreja é o Espírito Santo através de um apóstolo. E o apóstolo só é consagrado apóstolo se na onde ele está, que tem apóstolo, toda igreja tem apóstolo, igreja verdadeira, o apóstolo ir lá o consagrar, meu amigo. Seu lugar não é aqui, você tem chamado sim. Pode ir lá e abrir mesmo uma igreja para o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Mas tem gente não. Às vezes só um revoltado, um rebelde, ou uma pessoa que foi expulsa de uma igreja, ela pega e vai lá e abre uma igreja. E vai um monte de cordeiro lá, irmãos. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, sou isso, aquilo, outro. Quem abre igreja é o Espírito Santo para um apóstolo que é consagrado por outro apóstolo. De verdade. A pessoa se engana, sabe? Já ouviu falar, me engana que eu gosto? Então estava passando esse rapaz aqui querendo comida, irmão. Aí se ele passasse lá, quem que eu sou? Eu sou um judeu. Estou passando por aqui. Tá, vai catar coquinho, meu amigo. Não, eu sou um levita, sou um sacerdote. Aí a pessoa é melhor tratada, né? Aqui no Brasil aconteceu um negócio há pouco tempo. Uma pessoa se apresentou como pastor não sei aonde aí, depois roubou todo mundo, irmão. A pessoa não procurou saber se não era de onde que vinha, irmão. Não é para a pessoa falar que é, irmão. Eu sei que é pelo fruto, não é só pelo fruto que se conhece a árvore, é pelo dom e pelo fruto. Mas tem gente que pode fazer um papel também. Temos que tomar cuidado, porque olha aqui, versículo 8. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Quando ele pôs a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. E disse-lhe Mica, de onde vens? E ele disse, sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e a cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestiário, e sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e esse jovem lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e teve em casa de Mica. E disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Ai. Tem gente que acha assim, se o homem de Deus vier aqui, se ele orar por mim, se eu tocar nas vestes dele, vai tudo mudar na minha vida. Muito pode a oração do justo, sim, seus efeitos, mas muito não é tudo, irmãos. Na verdade, 99% da bênção que você, presta atenção, que você precisa, independe do pastor ou do pregador que está pregando para você, é você. Abrir o coração para ouvir a palavra e você entender a palavra e de fé em fé, em glória, você receber a bênção. Entendeu? Nós somos responsáveis de crescer para ser o rei sacerdote.
Ali, cada palavra que for dando através daqueles que têm mais experiência, vai fazendo que nós cresçamos mais na graça. Mas nós já temos a graça. Mas aqui esse homem, primeiro ele fez o filho como sacerdote, comprou primeiro. A mãe tinha comprado um Deus para ele, comprou fez uma igreja para ele. Agora tinha o primeiro filho como sacerdote, agora apareceu um que se diz sacerdote, que estava procurando comodidade, irmão. Ele não estava querendo pregar. Sacerdote sai para pregar a palavra, amém, irmãos? Ele estava para pregar ali? Não, estava querendo um lugar para dormir. E aí é mais fácil, em vez de eu falar que eu estou aqui só procurando um encosto, eu vou falar que eu sou um sacerdote. Mica, opa, agora eu estou realizado. Estou cheio de prata aqui, minha mãe devolveu todo aquele dinheiro para mim. E passando um sacerdote levita de Judá, a pessoa não quer saber da palavra de Deus, nem ligou uma coisa com a outra, e pegou e comprou. Eu vou te pagar 10 moedas de prata por ano para você ser meu sacerdote. E ele aceitou, e ele se sentiu a pessoa mais feliz do mundo. Agora eu sei que Deus é comigo, porque eu tenho um sacerdote segundo o meu coração. Não é segundo o nosso coração, é segundo o coração de Deus, irmão. E aqui, agora vão tomar tudo dele. Versículo capítulo 18. Naqueles dias havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. Nós já vimos isso. E nos mesmos dias as tribos dos danitas buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído uma herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá, de Estaol, e a espiar e a rastejar a terra. E lhes disseram: ide e rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para ele e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhe disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prospera o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz. O caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Lais, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por algum envergonhasse alguém. Aquela terra também estava longe dos sidônios e não tinha o que fazer com ninguém. Então voltavam os seus irmãos a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: que dizes vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em ides para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegares, verei um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e Estaol, 600 homens armados com armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram o lugar de Mané-Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passearam a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: sabei vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora o que havedes de fazer. Então foram lá e vieram à casa do jovem, o levita,
e em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela, e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando ele, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E eles disseram: cala-te, e põe a mão na tua boca, e vem conosco, e sê por pai e sacerdote. E te é melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que sacerdote de uma tribo ou de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Então daqui a pouco ficaram sabendo, sem querer, que o Mica tinha lá uma igreja cheia de ídolos, que chamava atenção, né? Que a pessoa que não crê no Deus vivo, que é um Deus espírito, a pessoa tem que ser espiritual para isso. Ela vai querer ver Deus, ela vai querer ter uma imagem para poder tocar de vez em quando, poder tocar. E aí passaram esses danitas, que eram da tribo de Dan, que ainda não tinham conseguido assumir toda a sua possessão que o próprio Deus lhes tinha dado. E aí eles saíram, mandaram 5 lá para ver a terra, algum lugar que eles pudessem tomar, irmão. E aí viram esse lugar aqui, que é um lugar tranquilo, irmão. Um povo confiado. Já ouviu falar bater em cachorro morto? Eles estavam lá com 600 homens, ali eles estavam longe do rei deles, né? Tá lá, aquela terra é farsa. E foram lá, passando pela casa de Mica, perguntaram lá, viram aquele sacerdote: quem é você? Sou o sacerdote do Mica, ele tem me pagado para ser o sacerdote. Você é um sacerdote? Então nos diz se vai prosperar o nosso caminho. Ele já falou: sim, vai ser, irmão. Tem profecia que é fácil, né? Tem coisa que já tem 50% ali, né? Ou eles podiam conquistar ou não, já tinha 50%. Mas como eles eram homens guerreiros, iam para a guerra, e aquela vila ali era um povo pacífico, sabe, que não tinha arma, não tinha nada, não, pode ir lá que vai prosperar o seu caminho. Eles gostaram daquilo, voltaram para casa, chegaram lá, chamaram esses 600, primeiro eles foram bater em outro cachorro morto, e foram na casa de Mica, tomaram tudo daquela casa. Pegaram lá os ídolos, e pegaram lá o éfode, né, que é aquela placa, e também agora até o sacerdote. O sacerdote, o que está acontecendo? Ele falou: cala sua boca e vem com a gente, porque é melhor você ser nosso sacerdote do que ser sacerdote de um só. E ele gostou daquilo, porque ele não era, irmão. Quem é de Deus é chamado, ele vai para onde Deus mandar, para pregar o evangelho, que pregue o evangelho em tempo ou fora de tempo. O sacerdote tanto faz, ele está ali evangelizando, conversando com 1, ou com 100, ou com 1000, ou com 1 milhão. Ou hoje pela internet até mais. Tem que estar no centro da vontade de Deus. Ali não, ele viu que era melhor para ele. Um só está me dando 10 moedas aqui, imagina você, numa tribo inteira, a tribo de Dan toda aquela geração, irmão. Irmãos, é exatamente isso que acontece. Por isso que nós temos que nos alertar sobre as seitas, as heresias, coisa que fere a palavra de Deus, o fogo estranho que está por aí, irmão. Se alguma coisa que está sendo feita não está na palavra, é uma heresia, irmãos. Ali não era um sacerdote de verdade. Não era, irmãos. Ali ele estava fazendo algo mesmo da própria cabeça dele, para conseguir uma comodidade. Ficou lá, já tinha um filho, mais um. O Mica estava com 2 sacerdotes agora, vai acumulando, vai coxando em vários pensamentos, e na palavra que é bom não fica. E alguns ficam por aí perdidos. E aí fica lá pensando que é dessa maneira mesmo, que é assim mesmo. Eu sou abençoado, agora eu tenho 2 sacerdotes, agora é um levita de Judá, que está aqui na minha casa.
E aquelas pessoas, né, acreditaram naquilo e vai formando, irmão. Vai aumentando o número, vai virando uma religião, irmão. Uma religião que às vezes tem uma tradição de milhares de anos, mas não tem apego à palavra de Deus, e só porque tem milhares de anos aquela tradição, não quer dizer que está certo. E a pessoa fica com errado, porque acha, porque tem muita gente fazendo, porque o pai fez, a avó fez, o bisavô fez, o trisavô fez, o tetravô fez, o petavô fez, o não sei o que ela fez, o antepassado de 10 milhões de anos atrás fez, então ele acha que está fazendo e está fazendo certo, mas se não está na palavra, está fazendo errado. E só porque sua família, seus antepassados fizeram errado e estão fazendo até hoje, você vai continuar fazendo errado? Se você descobrir a verdade, melhor você descobrir a verdade. Você descobrir a verdade. Já tinham separado na antiga aliança os descendentes do Arão para ser o sacerdote. Não tinha outro sacerdote. Hoje é todo aquele que é chamado por Deus. E Deus, ele confirma o chamado, irmão. A pessoa se prepara. Agindo Deus, quem impedirá? Você tem um chamado, você vai também chegar. Ah, mas ninguém me vê, ninguém me reconhece. Vai ver, irmão. A porta que Deus abre em ninguém fecha, tanto para a vida natural, para o seu emprego, para o seu salário, para a sua casa própria, para o seu negócio próprio, muito mais na vida espiritual. Quem pede, recebe. Quem busca, quem bate a porta ali. Se nós, sendo maus, sabendo dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais nos daria o Espírito Santo, aquele que pediu ao Pai. É o pão do filho, irmão. O Espírito Santo é o pão do filho de Deus. Da mesma maneira que um pai, ele tem que dar o alimento para o filho, quem pedir, Deus ele dá o Espírito Santo, mas tem que pedir do coração, tem que querer mudar de vida. Não deixe o inimigo te enganar, é um segundo que você sai daqui, pronto, o inimigo já roubou sua bênção. Aqui, ó, esse rapaz aqui, ele queria lá, perdeu, levaram tudo embora, glórias a Deus que levaram tudo embora, tudo que ele tinha não era de Deus. Aquelas imagens de cultura não era de Deus, aquele sacerdote não era de Deus, e levaram, e foram para a guerra bater em morto. Olha aqui, versículo 21. Assim viraram e partiram os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica, se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: que tens? E que assim convocastes esse povo. O Mica tentou ir atrás das coisas dele, do sacerdote e da imagem escultura lá, do éfode. Então ele disse: meus deuses que eu fiz, me tomasse juntamente com o sacerdote, e vos fostes, que mais me ficaria agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Ali achou que não tinha ficado com nada. Ele mesmo falou assim: os deuses que eu fiz, e o sacerdote que ele também fez, me levaram, fiquei sem nada. Irmãos, é sem Jesus que você não pode fazer nada. Se você perdeu tudo, sem Jesus você não perdeu nada. Recomece do zero, na presença do Todo-Poderoso, olhando, apontando para Ele, buscando o reino, a sua justiça. Sendo fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Ele vai te colocar onde você tem que chegar, amém? Fala para o irmão do lado: você vai chegar onde você tem que chegar. Em Cristo você vai. Fora dele você pode chegar até mais alto, mas a que preço? A que preço? Você pode chegar até o gerente, presidente, comprar uma mansão maior do bairro que você mora, ter o carro maior, irmão. Esquece disso. Não caia nessa não, o inimigo te engana, irmão. É igual tirar a mesma inocência de uma criança, que era tão feliz lá no playground lá do prédio, né? As crianças são felizes ou não nos playgrounds por aí? São ou não são? Fica lá o dia inteiro e roda só naquela roda, e só desce naquele escorregador, e balanga lá e para lá e para cá, para lá e para cá. Aí daqui a pouco um filho do Satanás vai lá e mostra Disney para ele. Aquela criança: eu não vou querer saber mais se pregar, eu quero ir para Disney. Está amarrado, irmão.
Se um dia for, for. Se não for, não for. Acabou, irmão. Não tira isso. É igual uma pessoa que tem um carro que leva ela para cima e para baixo e olha a Ferrari que passa do lado. Ou se eu tivesse esse carro que eu seria gente. Não. Esse carro que é o melhor carro do mundo que te leva onde você tem que ir. Acabou. Enquanto você não se contentar com o que você tem e crê. E para você crescer na graça de Deus, você não tem nada. Você vai viver frustrado. Você tem, vai parecer que não tem. É a carne que é insaciável. Por isso que tem um monte de coisa que está depressivo, irmão. Que até tem aí, vai ter essa alegria da carne, e não vira nada, irmão. Não vira. Porque tem hora e dia para acabar e ainda vem com preço, irmão. Tem gente que só se alegra bebendo, usando droga. Mas depois que passa o efeito, aquele efeito é rápido, está tudo lá de volta no mesmo lugar e a pessoa está pior. Por quê? Porque o corpo ainda está sendo destruído, que é templo do Espírito Santo. O Mica tentou defender o que não precisava defender. Vão seus anéis, fiquem os seus dedos, amém? Se alguém vier pegar uma capa sua, que leve também a túnica. Eles estavam com 600 homens armados. Eles pegaram lá os vizinhos dele, pegaram lá a nossa capelinha, destruíram a nossa capela, pegaram nossos deuses e ainda levaram o sacerdote, vamos atrás dele. Olha aqui, versículo 25. Porém os filhos de Dan lhe disseram, não nos faça ouvir a sua voz, para que porventura os homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a tua e as da tua casa. Ai, mas tem gente que quer defender bem, irmão. Não reaja. Jesus mandou os discípulos evangelizarem. E se alguém lhe tomasse a capa, que desse a túnica, irmão. Aqui pegaram as coisas lá e queria ir lá, ele, com um pessoal com os pedaços de pau lá, queria para cima dos 600 homens armados. Não deixa não, tem um pessoal meio amargoso aqui, se ouvir você, vão te matar. Você vai reagir, eu já vi servo de Deus falar isso, que ficou sabendo de uma pessoa foi assaltada, e falou assim, se fosse comigo eu ia reagir, porque Deus é comigo. Vai nessa. Se você morrer, ainda vai para o inferno, porque você reagiu e Jesus fala para você não reagir. E é tudo que o Satanás quer. Porque o último estado que você tiver, você vai permanecer eternamente. Ou se resolveu achar que você tem peito de aço e reagir a um assalto, sendo que Jesus fala para você não reagir, irmão. Se alguém deixar de cumprir uma vírgula da palavra, é culpado de toda a palavra de Deus, irmão. A palavra é muito clara, então tem que colocar a casa em ordem. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 26. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica. Vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se para sua casa. E eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera e vieram a Lais, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinha o que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois edificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera de Israel, sendo porém antes o nome dessa cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, o filho de Gerso, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro na terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera a Mica, estabeleceram para si, e todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Fizeram um culto àquela imagem. Aí ali era só a casa do Mica e os vizinhos ali, e agora uma tribo inteira, irmão, colocou aquele rapaz como sacerdote. A partir de então os descendentes dele foram os sacerdotes dessa tribo de Dan, e ali eles se corromperam na idolatria. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Deus é Deus, irmãos. Nós não podemos cair nessa. Temos que ficar atentos ao nosso chamado diante da presença de Deus.
Se nós assumirmos nosso lugar cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém vai nos enganar. Ninguém. Se você descobrir agora que você está sendo enganado, você para na hora, recobre a consciência e volta para o seu Senhor. Precisamos descobrir o que Deus tem preparado para cada um de nós. É Ele que abre porta e fecha a porta quando quer, para a gente não acabar sendo da sinagoga de Satanás. Eles estavam com a sinagoga de Satanás, achando que estavam servindo a Deus. Volta lá no Apocalipse. Amém? Graças a Deus. Olha o que diz aqui a partir do capítulo 3, versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto e diz: o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém? Então, o sacerdote, ele é o mensageiro de Deus, ele é o anjo da igreja. Então, hoje, essa mensagem está sendo dada para você, para os irmãos que estão nos acompanhando, que somos da igreja de Cristo. E qual que foi a mensagem? Eu sei as tuas... Não dá para esconder nada de Deus. Deus sabe o seu pensamento e até a intenção do seu coração. Por isso, que o juízo vai ser sem misericórdia. Para aquele que quis saber da palavra... e para aquele que não quis. Aquele que quis saber da palavra, vai ter que se andar santo. E aquele que não quis? Vai pagar também pelos pensamentos e intenção do coração, pelas atitudes. Vai pagar também, irmãos. E mais, se for no estado laico aqui, que tem a palavra de Deus, não ficou com a palavra porque não quis. Continuando. Que nem és frio e nem... quente, tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Aqui é Jesus falando. Que é o quente? É o crente, cheio do Espírito Santo, cheio, fogo da glória, mergulhado na mirra ardente. E o frio? O frio não é aquele que se esfriou, que não quer saber da palavra. O frio é aquele coitado, talvez nasceu lá no meio de uma montanha, numa tribo no meio do mato, ou então vive numa nação que é fechada para o evangelho, como a Coreia do Norte, né? Algumas outras teocracias aí lá no meio da Ásia, onde é proibido se pregar o evangelho, mas o evangelho mesmo assim tem entrado. Mas eles são os frios, porque eles não souberam que um dia o verbo de Deus, pelo qual Deus fez tudo do nada, se fez carne e deu a honra de habitar no meio de nós. Amém, por Deus? Então eles não ficaram sabendo que Jesus veio, irmão. Não conhece a palavra, não tem nada da palavra. Inventa. Dizem que lá na Coreia do Norte é tão fechado que eles acreditam que quem ganhou a Copa de 2002 não foi o Brasil, foi Portugal, porque Portugal ganhou da Coreia do Norte e ali eles falaram que era a final da Copa do Mundo, irmãos. Eles odeiam o Cristiano Ronaldo ainda por causa disso. Olha que coisa. E não é um só lugar que eu vi isso, não, foi em vários lugares que eu vi isso. Pessoas que conseguiram sair de lá falaram isso, que acreditam que quem ganhou a Copa 2000, olha que coisa fechada. Se uma informação dessa, que é pública para todos, que é fácil de descobrir, eles não têm, imagina a palavra. Se alguém entrar com uma folha de Bíblia lá, é morto, irmãos. Tentou com uma folha, com panfleto, sabe aquele profetinho, né, no bolso dobrado? Se na hora de uma revista chegar no aeroporto, se tiver com o negócio dele, você é morto.
É lugar fechadíssimo, fechadíssimo. Temos que orar pelos irmãos. Mas Deus, Ele dá consciência moral, que independente deles conhecerem a palavra, eles vão pagar pela palavra. Mas como? As atitudes, os pensamentos e intenção do coração. Amém? Deus dá consciência moral. Pode ter certeza, para todos os seres humanos. Mesmo para o ateu. Ateu, eu já falei para ateu isso, foi a hora que ele deixou de ser ateu. Ah, Deus não existe. Não existe, então você faz tudo que você passa na sua cabeça? É o que a pessoa quer. Uma pessoa sem Jesus quer fazer tudo que está passando pela cabeça. Nesse capítulo 17 e 18 foi exatamente o tema lá. Aquele povo não tinha rei e nem sacerdote. Aí a pessoa que anda fora da palavra acha que faz tudo à sua própria cabeça, que vai ser feliz porque está fazendo tudo o que quer. Você está fazendo o que o Satanás quer. Não se engane. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você é morno. Olha aqui de novo, o versículo 16. Assim porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha... Jesus está falando que vai te lançar fora, irmão. Com nojo. Você vomita coisa com nojo. E por quê? Aceita Jesus. Viva para Ele. Não deixe-se mais ser enganado pelo Satanás. Continuando aqui em nome do Senhor Jesus, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. E é verdade. Porque tirando tudo o que nós temos, não sobra nada. E você só aquilo lá. Independente daquilo que você conquistou ou você herdou nessa terra, no último dia da sua vida todo mundo acaba igual, mano. Todo mundo deitado e vai debaixo da terra. Não importa se o seu caixão era de papelão ou se é de mármore, irmão. Vai todo mundo fica, feder, apodrecer e vai mesmo. É tudo igual. Temos nada, irmão. Por isso que nós temos que usar aquilo para cuidar do próximo. Orar também, não só por aquilo que nós podemos buscar, mas pelo próximo também. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Tudo que tem valor é provado no fogo. Esse ouro aqui não é o ouro metal. É a unção do Espírito Santo. É a presença de Deus provada no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio, para que vejas. Amém, por Deus? Exatamente. Nós precisamos estar mesmo com as vestes brancas, para que não veja, porque embaixo da roupa está lá, irmão. Gente, Deus está nu e patente de todas as coisas. Deus sabe tudo. Não fique nu, não fique mesmo envergonhado diante da presença de Deus. Versículo 19. Eu repreendo e castigo todos a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Exatamente. Se o Senhor está te repreendendo, é porque Ele te ama. Um pai que ama um filho, ele repreende o filho. Então seja zeloso e arrepende. Quando você se arrepende, você abre a salvação para a sua vida. Amém? Ali tudo começa a mudar, irmãos. Ali verdadeiramente você aprende a perdoar para ser perdoado, a abençoar para ser abençoado. Aí, se for o caso, você conseguir seus bens, você vai conseguir. Continuando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e eu cearei com ele e ele comigo. Amém, meu Deus? Jesus está à porta. Lá no Apocalipse, Deus falou isso, Deus falou para o Caim, que o pecado está à porta. O pecado está à porta. O que tens para quem será?
Mas Jesus está à porta para quem? Para quem que você vai estar alugar? Ou é para um ou para o outro, não dá para alugar para os dois. Não tem como, é incompatível. É igual se eu pegar óleo e colocar, agora não tem nem água aqui. Pode pegar, irmão, aproveita, Deus abençoe. Tome água, povo de Deus, água é bom, 3 litros por dia. Tá bom, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Se eu misturar água com óleo, não mistura, irmãos. Não mistura. Exatamente, pessoal, não tem problema não, vou na igreja, vou lá, eu falo com o sacerdote e deu tudo certo. Depois você lê lá a primeira carta de Paulo a Timóteo 3 e o 4, na quarta-feira eu falei sobre isso aqui, irmão. O sacerdote tem que ser casado, o presbítero tem que ser casado, porque como vai cuidar da casa de Deus se não tem primeiro? Obrigado, irmão, Deus abençoe. Se no primeiro mesmo ele não estiver cuidando da própria casa. E no capítulo 4 fala que é uma doutrina de demônio, do Satanás, do inferno, proibir casamento de sacerdote. Você conhece algum lugar que proíbe esse casamento de sacerdote? Tem alguma religião, alguma igreja que faz isso? Então, será que é coisa de Deus? E todos os escândalos que a cada dia, irmão, hoje que tem, na verdade, há séculos que tem escândalos por causa dessa proibição, que a pessoa é carne. Como que a pessoa força uma pessoa aí contra a própria natureza? É igual mesmo a gente hoje em dia, a gente ama o pecador, mas aborrece o pecado. Por quê? Porque, por exemplo, o homoafetivo. Aquele rapaz que quer ser moça, às vezes ele quer ser mais mulher do que a mulher. As mulheres não andam rebolando que nem eles por aí, anda? E eles querem lá quebrar, só falta quebrar no meio. Por quê? Porque quer ser o que não é. É oração, irmãos. Não estou querendo ofender a religião, a sexualidade de ninguém, irmão. É só um despertar, porque a palavra fala para eu pegar a palavra, em tempo e fora de tempo, sem restrição, que pregues a palavra. Versículo 21, ao que vencer lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Vamos buscar a Deus, vamos pôr de pé. Você trouxe algum pedido de oração, vamos orar. É hora de colocar a casa em ordem. Tem gente que quer comprar um Deus para ele, quer que Deus, a palavra não está me agradando, a palavra não tem que nos agradar, entendeu? Nós viemos para ouvir, em nome do Senhor Jesus. E talvez é ali mesmo, quando não nos agrada, é aonde mesmo que nós temos um alerta na nossa vida, que tem coisa que nós estamos falhando, amém? Feche seus olhos, abre o coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, meu Pai, Teu povo, cada um deles, meu Pai, diante do Teu altar, Pai, e os pedidos de oração do Teu povo, Pai. Estou aqui pelo nome da Dona Helena, Pai, serva de Deus, deve ser a Dona Helena. Fui visitá-la na segunda-feira. Senhor Jesus, que o Senhor visite a Tua serva, Pai, que está na Sua mão, em nome do Senhor Jesus. Que se for da Sua vontade, ela está com quase 100, que ela chegue ao 100, meu. Mas ela está preparada para a Tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas que a família também, meu Pai. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Eu coloco nas orações aqui toda a família da Dona Helena, em nome do Senhor Jesus, Pai. Está aqui o Fernando, a Jéssica, a Aline, o João, Simone, Tiago, Carlos Henrique, Stephanie, Fátima e Ribas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada um desses seus filhos e servos que estão aqui representando uma multidão, Pai, e diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família no céu e na terra toma o nome, Pai, eu dobro meu joelho aqui no Teu altar, diante da Tua cruz, aos pés da Tua cruz, em nome do Senhor Jesus. A cruz não venceu, vivo Cristo está. A cruz está vazia, mas aqui aos pés da cruz, aqui clamando em nome de Jesus, eu agora, meu Pai, mergulho esses nomes aqui nesse suco, feito sangue do Cordeiro. Todo passado, o sangue dos animais cobria os pecados. O próprio salmista fala lá no Salmo 42, bem-aventurado aquele que tem os seus pecados cobertos. Mas na nova aliança o pecado é coberto, o pecado é tirado. O pecado é tirado
gerado pelo sangue do Cordeiro. Aceita Jesus. Isso. Você vai receber a coroa da vida. Em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus. Envolva-nos na tua presença, no teu amor, na tua misericórdia. Cada um representando uma multidão. Nós cremos que no mundo espiritual não há distância. Que cada um seja alcançado, visitado, que não perca o tempo da tua visitação. Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade, para que cada um dos nossos queridos e familiares recobre a consciência, volte para a palavra, volte para a doutrina da palavra. Meu Pai, com coisa que faz comichão no ouvido, que a pessoa sempre creu naquilo, achando que é só aquilo, aquela idolatria, aquela religiosidade, aquele fanatismo, aquela coisa maligna, onde uns são levados até o ateísmo, o satanismo. Misericórdia, Pai. Mas não há diferença. Não há diferença se tem alguém que já aceitou Jesus como Salvador e não está cheio do Espírito Santo, que não está buscando, que não está tirando todo o pecado. É luta. Todos somos pecadores. Todos, e nós que provamos da tua glória, do teu Santo Espírito, nós somos os maiores. Somos os maiores, porque qualquer pecado já foi nos dado aquilo que vai acontecer com aquilo que tem pecado. Talvez alguém não tenha esse conhecimento, não queira saber desse conhecimento, fica até aborrecido com quem prega sobre esse conhecimento que está na palavra de Deus, mas não quer saber que ele não vai pagar. Nosso dever é alertar. Nosso dever é alertar que sem Jesus nada podereis fazer. Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. É o único caminho. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro mediador. Não é a mãe, não é o pai, não é o tio, não é o sobrinho, não é o Tiago. Não tem Pedro, Joaquim, não tem João, não tem. É Jesus. E em nome dele, nós temos livre acesso a Deus. Senhor Jesus, em teu nome, eu abençoo agora cada um dos meus irmãos, corpo, alma, espírito, mente, família, casa, meu Pai. E todos aqueles que nós abençoamos é abençoado em nome do Senhor Jesus. E em teu nome, na autoridade do teu nome, eu me coloco de pé. Como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério, meu irmão. Agora eu uno a minha fé à sua. Jesus, ele garante, onde derem dois o nome dele, ele está no meio. O que nós ligamos em concordância aqui na terra está ligado ao céu, porque o céu se une à terra. Chegou sua vez, meu irmão. Usa autoridade, chama o mal pelo nome agora e manda embora. Não aceita o mal na sua vida. Não aceita o mal na sua casa e na sua família. No seu corpo, você está com algum problema de saúde? Pela ferida de Cristo você foi sarado, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. É só chamar esse mal pelo nome. Tem um diagnóstico? Tem um sintoma? É uma febre? É um aperto no peito? Um aperto no crânio? É uma dor na coluna? É uma dor na planta do pé? Em nome do Senhor Jesus, passa a mão no corpo e fala: sai em nome do Senhor Jesus. Meu corpo é templo do Espírito Santo, não é tempo do pecado, então não é tempo para a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, toda ação do inferno, uma mão genética, uma hereditária, herança genética maligna, maldição familiar, eu quebro, paraliso, amarro e destruo e ordeno agora. Sai dessa vida, sai em nome do Senhor Jesus, sai da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Vai sair da casa desse meu irmão que está nos acompanhando nessa hora. Sai com essa hipertensão, com essa hipotensão, sai agora com essa lesão renal, vai sair com essa lesão no estômago, no esôfago, manda isso, vai embora. Levanta a sua voz, abre bem a sua boca em nome do Senhor Jesus e manda embora. Se não mandar com autoridade, vai ficar. Se não usar a autoridade, vai voltar. Ele vem bem pior. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, e sai. Passa a mão no corpo. Sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, e não volte mais. Eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Isso.
Em nome do Senhor Jesus, toda amarração nessa vida. Alguém que nunca teve nada, alguém que nunca conquistou nada, alguém que vive com uma vida amarrada, tanta rua, farrapo, mulambo, em nome do Senhor Jesus, te repreendo agora. Esse capa preta, essa coisa desgraça, esse Exu caveira, esse Exu da morte, esse espírito que trabalha na linha da morte na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, dá o fora, maldito. Dá o fora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado Pai. Fogo santo, fogo da tua glória, por dentro e por fora. Vai passando, meu Pai. Passando por dentro. Queimando tudo que não presta, desde a cabeça até as plantas dos pés. Por diante de Deus não há nada oculto que não venha ser revelado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu tiro as suas forças. Eu te paraliso. Todo engano, tudo que não presta. Todo encosto na casa, na família. Em nome do Senhor Jesus, que tenta entrar na mente, que está tentando mesmo tirar toda a unção, o espírito da perdição, espírito do engano, em nome do Senhor Jesus, vai pegando tudo que é seu, vai dando fora agora. Sai da casa, sai da vida, sai desse corpo que não te pertence, vai saindo dessa família, vai saindo em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, ouça minha voz, não se esconda. Eu removo todas as suas forças, eu tiro todo o seu poder, e em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, pega tudo que é seu e sai, em nome do Senhor Jesus. Sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai dessa casa, sai da família, sai de tudo que é dela, e não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão da glória a Deus, igreja. A glória a Deus. Diz aleluia. Aleluia. Oh, Sorololama. Oh, Delalama, Serimi canta. Dorimi anda, Lama, Surimi anda, Nama. Isso, seja cheio do Espírito Santo de Deus, igreja. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, igreja. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, repita comigo. Meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus para a glória do Pai. Amém e graças a Deus. Amém? Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Em nome do Senhor Jesus, e confirmando a bênção aqui na igreja, assim que terminar o culto, lá na saída vão colocar metade dos obreiros de um lado, metade do outro, eu lá do centro, todos vão passar pelo esse corredor, receber imposição de mão de todos os obreiros em nome do Senhor Jesus, amém? Assim que no final do culto, e assim vai ser a noite também em nome do Senhor Jesus. Você está aqui perto, não deixe de vir em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, divisa São Paulo com Osasco, às 18 horas. Temos aqui a mensagem, a palavra sempre aumenta em nome do Senhor Jesus, amém? Fique na graça e na paz de Deus, tenha um ótimo domingo com a sua família, em nome do Senhor Jesus, mas se você puder, não deixe de vir, irmãos, é a bênção mesmo, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aquela linda salva de palmas.